A graça e a paz, meus queridos, para mais um culto racional. E dando continuidade a experiências espirituais, hoje o tema é Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Você quer ter experiências espirituais, queridos? Não é para você, é para Ele. Porque você não tem capacidade espiritual. Quem te dá a capacidade espiritual é o Senhor, é Deus, é o Espírito Santo. Então você precisa entender que quando você tem atuações espirituais, você na verdade você está trabalhando para Deus. Amém? Em João 11, no verso 4, diz: E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Esta aqui é uma história de uma pessoa enferma e que, quando foram avisar Jesus, preocupados, pela enfermidade da pessoa, e Jesus avisa: não se preocupe, essa enfermidade ela não é para a morte. Apesar de que, se você ver todo o texto, até é bom, ontem mesmo eu pregava na igreja que sempre quando um pastor, sempre quando alguém, um irmão traz uma palavra e ele fala sobre versículos, capítulos, versículos, livros da Bíblia, que você deve examinar, você deve procurar observar se realmente ele está certo no endereço bíblico. E segundo, que você não leia somente o versículo que o pastor está falando, ou o irmão, a irmã, mas que você veja toda a história, para que você entenda melhor. Mas aqui não é o caso de quem ficou enfermo, o que aconteceu. Não, aqui simplesmente eu estou pegando uma frase de Jesus, nada melhor do que Jesus, para nós nos basearmos naquilo que falamos aqui no culto racional. E se Jesus está falando que aquela situação, e aí eu volto a dizer, enfermidade, morte, problemas financeiros, qualquer situação na sua vida, ok? Toda situação que você tem, quando você tem Cristo Jesus no seu coração, você deve sempre orar e dizer: Senhor, transforma esta minha situação em algo para que teu nome seja glorificado, que seja mais um testemunho na minha vida dos teus feitos e realizações. Mas não é simplesmente para você obter sucesso, seja lá em que área for, e depois esquecer que foi Deus, foi Jesus, foi o Espírito Santo que te abençoou. A glória sempre deve ser para Deus. Lembre disso. Tudo que você fizer seja sempre para a glória de Deus. Se você fizer para você mesmo, se você estiver com orgulho, soberba, arrogância, ou simplesmente as coisas acontecem e você não fala para ninguém, você não conta as bênçãos, você não compartilha o que Deus fez na sua vida, então todas essas experiências não têm valor, porque o valor completo de uma experiência espiritual é Deus, você e os outros. Deus, você e os outros. Então, Deus te dá, você é abençoado e os outros ouvem o testemunho. Amém? E isso leva eles também a procurarem a Deus. Eu quero falar de algo interessante que está em Atos 9. São duas histórias, mas no mesmo capítulo. Todas as duas acontecidas através do apóstolo Pedro.
Uma vai falar de cura, a outra vai falar de ressurreição, mas todas as duas, prestem bem atenção que o final é o mesmo. E é isto que eu quero trazer para você. O final das minhas experiências espirituais, das suas experiências espirituais, de todas as experiências espirituais que aconteceram, tanto que a gente lê na Bíblia, quanto as que as pessoas tiveram após, né, o fechamento da Bíblia, né? A minha história não está ali na Bíblia, apesar de que está totalmente baseada na palavra de Deus. Mas a minha experiência, a sua experiência, a experiência de todas as pessoas, em todos esses séculos, devem ser o mesmo objetivo final: a glória de Deus. Eu vou falar bastante sobre esta frase, tudo é para a glória de Deus, para que você saiba que a todo momento, em todas as coisas que você fizer, faça para Ele, ok? E ali em Atos 9, capítulo 9, verso 32 ao verso 35, diz o seguinte: E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem, chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E agora é a parte principal, é o verso 35. E viram-no, todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Você prestou bem atenção? Havia um homem numa cama, paralítico, há 8 anos. Quando você lê as Escrituras, você precisa... É como a gente vê, né, normalmente, os livros, primeiro são feitos livros e depois fazem filmes no cinema desses livros, certo? A própria Bíblia, nós temos o filme Os 10 Mandamentos, né? O filme O Rei Davi, o filme Paulo, né? Enfim, vários filmes que inclusive foram feitos por causa da palavra de Deus. Mas não somente os que da palavra de Deus, mas tanto outros best-sellers, né? Livros conhecidos pelo mundo. O que eu quero dizer com isso? Quando você lê a palavra, você deve transformar a palavra num filme na sua mente. O que eu vejo aqui esse quadro? Eu não vejo simplesmente este momento, mas quando fala 8 anos, eu fico imaginando o momento que Enéas sofreu um acidente, uma enfermidade, aqui não fala, né? Mas eu fico imaginando 8 anos. Então, são 8 anos que os familiares conhecem Enéas numa cama, paralítico. Que os vizinhos, aqui é muito interessante esse texto, porque ele fala que os habitantes de Lida, onde estava Enéas, mas não somente de Lida, mas também de possivelmente uma cidade ao lado chamada Sarona. Então você percebe que não eram poucas pessoas que conheciam Enéas. Não são poucas pessoas que sabiam do problema de Enéas. E o que acontece? Pedro aparece na cidade. Pedro está naquele momento. E possivelmente, né, neste filme que você faz agora na sua mente, no seu coração, falaram para Pedro: olha, Pedro, há um homem que há 8 anos, logicamente, né, porque se está escrito, é porque o autor do livro, quem escreveu, ele ouviu essa história, né? Ouviu ou de Pedro, ou de quem estava com Pedro, ou
Enfim, Pedro ouviu das pessoas da cidade, dos parentes, enfim. Então você percebe que 8 anos aquele homem está paralítico. Pedro se dirige até a casa de Enéas. Ele se dirige até o quarto onde está Enéas. Ele se dirige até a cama onde está Enéas. Toda essa história da enfermidade, dos anos, do que aconteceu, de quantas pessoas sabiam que este homem estava ali entrevado, né, como falam, né, naquela cama, paralítico há 8 anos, isto tudo agora é um pano de fundo. Por que um pano de fundo? Porque o principal neste texto é o verso 35. Pedro foi lá, é interessante, né? Ele chega, Jesus Cristo te dá saúde. O que é saúde? Aquele homem foi simplesmente curado da sua paralisia? Não, foi muito mais. A saúde é um complemento de coisas, tanto no corpo, como na alma, como no espírito. A saúde completa. Jesus Cristo, quero dizer para você hoje que está assistindo, Jesus Cristo te dá saúde. Muitas vezes nós estamos preocupados com uma coisa, né? E batendo naquela mesma tecla, né? Tem. Aí, meu Senhor, meu problema. Senhor, meu problema. Senhor, meu problema. Jesus Cristo te dá saúde. Não é só para este problema. É para todos os problemas. Todas as coisas que estão acontecendo. Há 8 anos? Há 10 anos? Há 2 anos? Não importa. Não importa o tempo agora. Não importa onde você está, como você está, quantos anos você está. Eu quero dizer para você, como Pedro, Jesus Cristo te dá saúde. Tenha experiência espiritual na saúde que Jesus Cristo dá. E Pedro, ele diz, levanta-te. E algo muito interessante, arruma a tua cama. Gente, eu acho incrível essas coisas. Eu acho incrível. Porque normalmente eu pensaria assim, olha, eu vou orar por cura, vou orar para que você seja curado, e ora e vai embora. Não, Pedro ali está dando ordens espirituais. O que ele está dizendo? Primeiro, ele fala algo tremendamente importante. Quem está aqui não é Pedro, é Jesus Cristo quem te dá saúde. Você entendeu isso? Você entendeu isso? É Jesus Cristo quem está aqui. É Jesus Cristo quem está te dando saúde. Porque se você estiver assistindo esse vídeo e olhar para o pastor Carlos, eu sou simplesmente uma pessoa. Mas se você estiver ouvindo essas palavras que eu estou lendo nas Escrituras Sagradas, de bênçãos que aconteceram para honrar o nome do Senhor, de Deus e de Jesus Cristo, foram experiências espirituais importantes, você também vai receber e você também vai começar a fazer parte destas mesmas experiências que Pedro teve aqui em Atos 9. Esta é a primeira história, né? E ele diz, arruma a tua cama. Eu fico imaginando aquele homem se levanta, depois de 8 anos paralítico, e começa a arrumar a cama. As pessoas que estavam na volta, eu fico imaginando, né? Novamente vamos voltar ao nosso filme, né? Você hoje é colocado aqui como um diretor, um roteirista, né, desta cena. A Bíblia não fala entre o homem se levantar e arrumar a cama e as pessoas que se converteram. Não fala quanto tempo. Mas eu fico imaginando, havia algumas pessoas ali naquela casa. Daqui a pouco os parentes mais chegados viram Enéas arrumando a cama. Alguém sai pela porta, ou alguém sai do quarto e chega na sala e diz, olha, Enéas está arrumando a cama, de pé. Ele está andando. Alguém sai pela porta da casa e fala na rua,
Enéas está de pé, está arrumando a cama. Alguém sai da cidade e grita: Enéas está curado e está arrumando a sua cama. E isto chega até a cidade de Sarona. E aquilo se torna um grande evento. E pessoas vêm, tanto da cidade de Lida como de Sarona. O texto não fala, mas eu imagino sim, que Pedro deva ter até pregado para aquelas pessoas, falado com aquelas pessoas, não somente Pedro, mas aqueles que eram cristãos naquela cidade. Então vejam que quando você tiver uma experiência espiritual, tanto para você como você sendo usado para alguém, bote na sua mente, no seu coração, meu irmão. Isto é extremamente importante. Tudo é para a glória de Deus. Atos 9, 36. Mal terminou o 35, já começa o 36. Claro que não sabemos aqui o tempo, né? Atos 9, 36 a 42, tem aqui uma outra experiência espiritual com Pedro. E havia em Jope, veja, já é uma outra cidade, uma discípula chamada Tabita, ou Tábita, tanto faz, né? Veja, era uma mulher cristã, porque ela era uma discípula. Ela era uma pessoa que estava tendo um discipulador. Alguém estava ensinando ela os caminhos do Senhor, né? Que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Era uma mulher muito boa. O texto fala sobre isso. Verso 37. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, morreu. Tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Então ela ficou primeiro enferma, veio a falecer, vieram lavar o seu corpo e colocaram num quarto. Verso 38. E como Lida era perto de Jope, né? Então você já liga aí Jope, Sarona, Lida. 3 cidades, né? E Pedro agora está em Jope, né? Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Então aqueles homens, possivelmente indo até Lida, queriam levar Pedro para Jope. Verso 39. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Quem eram aquelas mulheres? Eram viúvas. Queridos, às vezes as pessoas confundem as coisas, né? Elas não estavam ali na volta de Dorcas, sendo viúvas de Dorcas. Não, eram viúvas, seus esposos morreram, essas mulheres. Lembra que a palavra de Deus diz que a religião de Deus é proteger, é cuidar dos órfãos e das viúvas? Exatamente, essas eram as obras sociais daquele tempo. Você lembra aquele texto que foram separados alguns homens, diáconos, para cuidarem da ação social, para que os apóstolos pudessem simplesmente pregar a palavra e orar? Exatamente, então a ação social, Dorcas fazia ação social, né? Coisa maravilhosa isso. E ali estavam aquelas viúvas, mostrando que as roupas, as vestes que Dorcas havia feito para elas, com tanto carinho, com tanto desprendimento, né? Com tanta contribuição, colaboração, doação do seu tempo. E aquelas mulheres estavam ali chorando por quê? Porque estavam chorando por uma mulher boa,
uma mulher que amava, uma mulher que acolhia. Como é bom, queridos, que você não somente esteja preocupado em orar, em louvar a Deus, em conhecer a palavra de Deus, mas você tem que saber que a palavra de Deus prega sobre também você fazer boas obras, você fazer ação social, você ajudar o próximo. Isto é importante, ok? Eu falo isso como presidente de uma ONG, né? O Instituto Social e Mais, que eu creio que vocês já conheçam através dos vídeos aí que eu tenho postado no Culto Racional. Bom, verso 39. Desculpe, já estou no verso 40. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Vocês notaram a diferença do primeiro caso para o segundo caso? O primeiro caso, a pessoa estava viva. Então, com quem Pedro falou? Falou com Enéas, porque ele estava vivo. E ele disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta, arruma a tua cama. Mas agora ele está num quarto onde Dorcas, uma mulher, está morta. Ok? Então, o que ele faz? Fala com Dorcas? Não. Ele vai, se coloca de joelhos e começa a orar. Queridos, aqui não fala a oração de Pedro. Por quê? Porque ele pediu para que todos saíssem. Então ninguém ficou ali para ouvir o que Pedro orou. Mas, fazendo novamente o nosso filme, trazendo da Bíblia e fazendo o nosso filme, eu fico imaginando a oração de Pedro. Eu fico imaginando a mesma oração que uma vez eu fiz. Vou contar este caso, eu já contei em um outro vídeo, de uma senhora de idade que chegou na igreja, acompanhada por uma jovem, e aquela jovem, no final do culto, traz aquela senhora. Eu observei que ela trazia pelo braço, e aquela jovem senhora disse: olha, a minha mãe, ela está cega, e foi acometida há pouco tempo, de problemas de catarata, enfim, problemas nos olhos, e gostaria que o Senhor orasse para que ela voltasse a enxergar. Queridos, naquele momento eu fui tomado de muito amor, mas eu fiz uma pergunta. Experiências espirituais tremendas. Eu perguntei para aquela senhora por que ela queria voltar a enxergar. Meu Deus, depois que eu fiz a pergunta, eu pensei rapidamente: o que eu estou fazendo? Estou perguntando a uma pessoa que é cega por que ela quer ver. Parece óbvio que uma pessoa quer enxergar, porque é óbvio que ninguém quer ficar cego. Mas aquela senhora, numa voz mansa, suave e objetiva, ela disse para mim: pastor, eu quero voltar a ler a Bíblia Sagrada. Quando ela falou essas palavras, eu me enchi de alegria, Queridos, eu fui tomado. E naquele momento a minha oração, não sei se é esta oração de Pedro. Quem sabe Pedro disse assim: Senhor, veja Dorcas, veja quantas pessoas Dorcas ajudou, veja como esta mulher é importante nesta cidade, veja como esta mulher faz diferença nessa cidade, veja como através desta mulher que é tua discípula, muitas viúvas estão se convertendo, muitos, quem sabe órfãos também, carentes estão se convertendo através da ação social de Dorcas. Eu não sei se esta foi a oração de Pedro, mas a minha oração por aquela senhora na igreja que queria voltar a ver para ler as Escrituras foi exatamente o que ela disse. Eu disse: Senhor, eu preciso falar alguma coisa? Esta mulher somente quer ler a tua palavra. E eu quero dizer uma coisa com muita alegria, queridos. Para a glória de Deus, aquela mulher voltou a enxergar naquele exato
momento. Naquele exato momento. Sabe por quê? Porque ela queria a cura para glorificar a Deus lendo as Escrituras. Eu queria a cura para testemunhar hoje aqui para você da glória de Deus. Amém? E vamos voltar para o texto. E aqui diz no verso 40: Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos, os cristãos que estavam ali, e as viúvas, as mulheres que foram ajudadas por Dorcas, apresentou-lhe viva. O principal agora, verso 42. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Sabe quantas cidades foram atingidas por estes dois milagres? Por essas duas experiências espirituais? 3 cidades, que constam aqui nas Escrituras Sagradas. Queridos, eu quero que a tua experiência espiritual atinja a tua família, atinja os teus colegas, os teus amigos, a tua rua, o teu bairro, a tua cidade. E como eu estou fazendo aqui, está atingindo o mundo todo pelas redes sociais. Queridos, em vez de eu orar por você, eu quero deixar aí uma palavra profética do pastor João Carlos Marques, e que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se vocês levarem a sério, diz o Senhor, de hoje em diante, os anjos que estão do vosso lado tomarão enérgicas providências, em todas as áreas espirituais, materiais e econômica, porque o Senhor é Deus.